Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021, tá? Quinta semana do Tempo Comum. Nós hoje vamos lembrar de Santa Escolástica, por isso a cor é branca, e vamos direto para a liturgia de hoje, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração a São José, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ao Papa Francisco, ao Papa Emérito Bento XVI. E lembrando que a homilia, a reflexão desta quarta-feira da catequese do Papa Francisco foi bem pertinente por sinal, tá? Falando a questão da oração, que é trazer a pessoa amada para dentro de si, né? Pelo menos foi assim que eu entendi. Eu vou ver na íntegra. A princípio não é que está atrasado aqui a leitura de hoje. Estou gravando na quarta mesmo. O que vai acontecer é que você vai ver na quarta mais adiante, da tarde, tardinha, né? Mas é que aconteceu, assim, algumas situações. Tem uma situação particular que eu fiquei um pouquinho atribulada, mas aí e quando eu tô assim não adianta, não dá vontade de fazer o áudio e tudo, e não deu para gravar ontem, terça-feira. Mas aconteceu outra situação que eu tô observando desde segunda-feira, acho que domingo, falar a verdade, e isso tem me irritado um pouco, mas eu tô tentando mudar essa situação, de não me irritar com coisas alheias, né? Mas infelizmente você já deve ter observado nas suas redes sociais, principalmente o Instagram, não tenho certeza do Twitter, porque o Twitter eu acompanho outras situações, notícias do mundo e umas bobices aí, mas de qualquer forma, apesar de acompanhar o Twitter, eu não acompanho canais ativos católicos no Twitter. Eu acompanho mais canais ativos nos perfis do Instagram. E o que eu observei são 3, no mínimo, perfis lá, católicos. Gosto muito desses perfis. Não gostaria de estar desseguindo, né? Desassinar, né? Nem existe. Parece a propaganda do negócio de canal de streaming. Eu não queria desseguir, né? Queria continuar seguindo, vou continuar, só que vou precisar dar uma silenciada. Porque deu uma polêmica, isso eu vou falar amanhã também, e já vou trazer à tona para a oração, que é sobre a campanha da fraternidade deste ano. Quem me acompanha no canal todo dia, eu já fiz aqui um dia uma leitura da notícia no vaticanews.pt, então é vaticanews.pt, sobre a campanha da fraternidade ecumênica que foi elaborada pela CONIC, e que de 5 em 5 anos, não sei se é de 5 em 5 ou de 6 em 6, eu sei que é mais ou menos esse prazo, tá? De 5 em 5 ou 6 em 6 anos, a CONIC é convidada a estar lançando o seu tema da campanha da fraternidade. Então eu não sei. Eu acredito que boa parte que está xingando a campanha da fraternidade, metendo o bocão contra a CNBB, é um bando de ignorante. No sentido do quê? Ignorante de ler notícia da Igreja Católica. Já começa por aí, tá? Hoje, eu para estar falando disso, que tá engasgado desde ontem, até perdi um pouco o sono, a própria CNBB lançou uma carta dizendo que se mantém fiel às diretrizes do catolicismo, né, que a Igreja propõe, lembrando que esse tema da campanha da fraternidade foi elaborado pela CONIC, porque existe um tempo, como eu falei, de 5 em 5 ou de 6 em 6, que ela é convidada a colocar a campanha da fraternidade. Por quê? Porque o que é a CONIC? Eu também já expliquei. São as igrejas irmãs nos sacramentos, principalmente do batismo, que a Igreja Católica entende e aceita esses batismos, que compõem a marca de Cristo em nossa vida, né? Mas são igrejas protestantes ou orientais, ortodoxas, que não aceitam o Papa Francisco, mas são católicas ortodoxas, entendeu? Então é por isso que o cartaz é daquele jeito, é por isso que a pessoa que fez a elaboração é a mulher que depois foi acusada de abortista, pode até ser. Só que, gente,
Eu já estou metendo o pé na cara desse povo. Vocês são ignorantes, né? Esses perfis que estão atacando, primeiro, não sabe o que é CONIC. Acho que nem sabe que a Igreja Católica, tá? Ele já está fazendo um trabalho com algumas igrejas protestantes históricas, tá? Principalmente as históricas, juntamente com as igrejas orientais católicas, lá do Extremo Oriente, do Oriente Médio, Extremo Oriente. Primeira coisa, os sacramentos são válidos. Já começa por aí, tá? Então a igreja já faz um ecumenismo nesse sentido. Isso não significa que a igreja da CNBB ou a igreja católica aceite as coisas que estão sendo ditas nessa campanha da fraternidade, que podem ser levadas a cabo. Tudo é política, né, gente? Vamos também colocar o pé no chão. Tudo é política. Mas todo mundo vai ter que colocar o cartaz da campanha da fraternidade desse ano. É preciso ter noções claras dos pontos fortes e negativos dessa campanha, mas não no sentido de você fazer um ativismo medonho no nível secular, num nível de perseguição herege, vamos fazer o Tribunal da Santa Inquisição e vamos queimar todo mundo, porque é isso que eu estou vendo em rede social, vocês vão me desculpar, tá? Mas eu acho que a Santa Inquisição ficou lá para trás. E como dizem, a Igreja Católica até hoje não pediu desculpas, né? Tem gente esperando desculpas até hoje. Por outro lado, é aí que está a discussão difícil. Dá desculpa ou pede, olha, foi mortas muitas pessoas, hoje nós vemos que realmente aconteceu um excesso em nome da fé, mas a gente estava, né, poderia ter feito uma correção fraterna, mas naquela época foi na base do Tribunal da Santa Inquisição, um aparelhamento jurídico que existe até hoje. Quem gosta de direito, por exemplo, vai amar ler os autos da Santa Inquisição, porque aquilo está o aparato jurídico atual. Crimes mesmo, crimes contra a fé. Né? Quem gosta de direito, por favor, vai se sentir assim muito confortável quando lê os autos da Inquisição, que teve no Brasil na idade aqui do período da colonização, que foi até tardio, teve na Europa na Idade Média, mas cresceu com a Contra-Reforma devido à reforma protestante, então proliferou muitas ideias heréticas mesmo, né? Inclusive tem um autor, Carlo Ginzburg, italiano, um excelente medievalista, principalmente um estudioso dos autos da Santa Inquisição, tem vários trabalhos nessa linha, maravilhosos os trabalhos dele, então quem quiser pode se esbaldar nessa parte. Agora, em tempos atuais, primeiro ponto forte, a Igreja Católica aceita muitas igrejas, não os ideais da igreja protestante, mas os sacramentos são válidos. Então, quem é batizado, agora não me recordo as igrejas, mas algumas igrejas católicas, acho que a anglicana talvez seja uma delas, o batismo é aceito. O que não é aceito são as regras dentro da igreja anglicana. Lembrando, no tempo do Papa Bento XVI, quando houve uma reforma lá na igreja anglicana, que foi aceita pastoras, digamos assim, mulheres no sacerdócio, muitos padres anglicanos desistiram do anglicanismo. E o que o Papa Bento XVI fez em caridade? Claro que foi também um ato político interno do Vaticano. Ele acolheu esses padres e falou: vocês vão se tornar padres da Igreja Católica aí na Inglaterra, nós vamos aceitar vocês casados, porque eles falam: não, nós somos casados, temos filhos, temos família. Não tem problema. Nesse caso específico, quem quiser deixar a Igreja Anglicana por uma questão interna de não aceitação, né, porque abriu para o sacerdócio feminino, né? Se você não aceita, nós da Igreja Católica, nós iremos lhe acolher. Quantos padres casados ex-anglicanos se tornaram padres católicos? E cadê a caridade nesse sentido, entendeu? Outro ponto forte e importante. O que tem de bom na campanha da fraternidade? Sem ficar lendo entre linhas. Qual que é o ponto forte? Né? Vale a reflexão para os 40 dias. Tem padre, olha, eu não vi essa homilia, o que chegou foi excertos, eu tô até com medo de ouvir a homilia do padre Roger Luiz sobre a campanha da fraternidade, não sei se colocaram palavras porque assim, é possível colocar palavras na boca da pessoa, feito um corte do vídeo, né, gente? Então eu não posso dar certeza. Eu vi rodando um trecho de uma homilia do padre Roger Luiz, da Canção Nova, criticando a campanha da fraternidade. Eu tenho que saber que nível de crítica que ele está fazendo.
Eu não acredito que ele está jogando pedra na CNBB. Por outro lado, eu já vi uma crítica pesada de um bispo, que eu sempre cito aqui, não vou citar o nome para não dar confusão, que ele simplesmente escrachou a CNBB. Gente, é corvo comendo corvo, como dizia uma professora da faculdade. Gente, não tem lógica. Aí eu paro para pensar e penso assim, o que Dom Henrique Soares diria num momento crucial se ele estivesse vivo sem coronavírus? É momento para isso? Outra, como eu falei, é ecumênica. A CNBB dá a liberdade para essas pessoas fazerem a campanha da fraternidade. Tá errado a campanha? Então, vamos ter a correção fraterna. Não isso aí que está acontecendo em rede social, gente. De leigos se digladiando e dando confusão. Pior, dando nó na cabeça do leigo. Eu, na verdade, ainda não li o texto base da campanha da fraternidade. Eu não posso falar nada. Eu só sempre falo da campanha da fraternidade porque, assim, eu já sou briguenta. Eu já sou sanguínea, né? Mas eu sou bem briguenta. Eu posso até não concordar. É que nem no Amores Letícia, lá, a carta apostólica. Teve gente que queria dar correção fraterna no Papa. Gente, é só ler com cuidado para você ver que ele está tentando acolher a parte ferida, fazer com que a parte ferida, que é quem vive em segunda união, entenda a sua situação dentro da igreja, tá? Mas não é para perverter o catolicismo, não é assim. É para acolher a pessoa, a alma. Temos que visar a salvação das almas, não a dispersão das almas, que é o que está acontecendo. Então eu digo o seguinte, estão colocando até vídeo antigo do padre Paulo Ricardo falando alguma coisa da CNBB, só que tipo, cortou um trecho do vídeo, então tudo é motivo, entendeu? Não, isso tá errado. Você não pode usar um vídeo super antigo do padre Paulo Ricardo para falar sobre uma situação atual. Aliás, eu queria saber o que o padre Paulo Ricardo tem para falar da CNBB, da campanha, né? Ele pode dizer, olha, eu não concordo, mas eu tenho que estar coerente, tenho que estar coerente com a nossa igreja. Porque, gente, já tem 2 anos já todo mundo metendo a boca na CNBB. Tá chato. Tá chato. Né? Toda a vida é motivo. Mas o nosso arcebispo aqui em Curitiba, inclusive, ele assinou aquela carta que tinha a ver com... Era tipo, no final das contas, é anti-Bolsonaro, né? Por quê? Porque é o posicionamento político dele. Você acha que o bispo não tem um posicionamento político? Todo mundo tem. Só que uma coisa é você fazer a política de Cristo, outra coisa é você fazer a política de Cristo e dos homens ou vice-versa, deixando Cristo de lado. Aí já não sei. Mas isso não me dá o direito de simplesmente chegar e escrachar o nome do bispo aqui de Curitiba. Eu tenho que ter um mínimo de respeito. E outra coisa, da minha boca você nunca vai saber qual o meu posicionamento contra ou a favor do bispo. Nunca vou falar. Do arcebispo? Você tá louco? Oxi, mais queimada que eu tô aqui na paróquia, literalmente. Não vou falar. Vai que eu recebo uma excomunhão, né? Então, não tá certo. E mesmo que sejam da teologia da libertação, não tá certo, gente, o que tá acontecendo aí, esse auê. Parem. Aliás, eu vou ter que dar um spoiler, né? Eu tô preparando material da Reforma Protestante, tá atrasado, não tô mentindo, já tá até pronto. Eu que tenho que criar vergonha na cara e gravar esse negócio. Gravar e depois ir lançando um material propício, seja arte, seja documentos, etc. Que isso é fácil, é só um dia já tá ok. Gravar que tá difícil. Mas assim, qual que é o spoiler, né? Que até já vou dar em primeira mão. Lutero, em 1517, por um ímpeto humano de não acreditar mais na Igreja Católica, de uma opressão dos filhos da Igreja Católica sobre tributo, sobre política, um contra-testemunho danado que estava acontecendo naquela época, ele simplesmente se revoltou e falou, eu não sou mais da Igreja Católica. Ele era agostiniano, tá? Para você ter uma ideia. Então ele era um doutor na teologia, né? Era um estudioso, ele sabia o que estava falando. Só que por viés humano, sem o Espírito Santo, na minha visão, por isso que esse tipo de coisa eu não posso falar no canal de história, eu estou falando uma reflexão minha, pessoal, opinião minha, Maria Helena, pela falta da graça do Espírito Santo, por uma revolta, e fora que ele foi incitado por muitos comerciantes e políticos lá da região dele, que também se queixavam,
ele fez a cisão acontecer e provocou a cisão em outros lugares. Então, a partir de Lutero, houve a cisão da igreja, o racha dentro da igreja católica, que gerou as igrejas protestantes, que isso deve ter cortado o coração do Senhor Jesus. Foi pior que levar 3 lançadas no peito, né? Virou o que virou, e até hoje, Jesus ainda se utiliza dessa situação toda para fazer a santidade acontecer, para fazer seus servos pregarem a palavra de Cristo. Ele se utiliza dos irmãos evangélicos e irmãos protestantes para fazer a coisa acontecer. E se for do interesse de Cristo, ele traz de volta para a Igreja Católica, como foi o caso de Scott Hahn, entre outros, até pastores do evangelismo. Não seja por isso. Tem que ter confiança em Jesus. E aí me veio, na Idade Média ainda, o surgimento de São Francisco, né? Francisco foi longe. A congregação dos franciscanos, essa ordem maravilhosa, tão frutífera, que cuida dos lugares santos lá na Terra Santa, que gerou tantos santos como São Padre Pio de Pietrautina e concomitante a isso, lá no período de São Francisco, Santo Antônio, que eu sou devota, Santo Antônio de Pádua, mas tem outros franciscanos santos, né? Eu só estou falando de 2 assim de cunho excepcional, inclusive o próprio São Francisco. Ele já tinha alertado a igreja: vamos voltar para a irmã pobreza, minha igreja. Foi até o Papa beijou os pés de São Francisco. A igreja mudou. Os filhos da Igreja Católica compraram São Francisco. São Francisco já tinha feito uma revolução a nível graça do Senhor, invadindo ali aquela regiãozinha da Itália. O clamor de Deus não veio. São Francisco morreu com as chagas, chagado, todo doente, doentinho, fazendo jejum, penitência pela igreja, sofrendo para os irmãozinhos, queria usar um chinelinho, porque não conseguia suportar o pé no chão durante o inverno. Ele sofria por coisa até pequena, né? Mas sofrendo pelo pecado dos outros. Mas ele, com essa revolução intensa, que até hoje é a ordem dos franciscanos, conseguiu mudar? Não. E você acha que Lutero ia conseguir? Não, também. Porque não tinha graça de... Desculpa, meu irmão evangélico, mas Lutero não estava com a graça de Deus, não estava com a cabeça no lugar. O que eu vou falar lá no canal de história? O que eu vou lançar lá no canal de história sobre a reforma protestante? Eu vou acabar citando uma obra de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, porque o espírito do capitalismo reside na reforma protestante. E esse negócio que nós vivemos esse mundo inteiro, com bancos, com isso, com aquilo, isso é o carisma protestante de Lutero. Não tem como a gente ser católico cristão e viver num espírito do capitalismo que as bases do carisma é protestante. E aí o povo fica aí chutando o pau da barraca no CNBB. Meu filho, acorda. Acorda pra vida. Por isso que eu tô falando, tô dando spoiler total, que só vai aparecer aqui nesse meu canal. Porque quem for entrar lá no canal de história, você entra por aqui e vai acabar descobrindo por lá sozinho. Agora, os pitacos eu dou aqui. Que essa é uma reflexão minha. É uma reflexão minha. Se foi imbuído pelo Espírito Santo, eu agradeço. Porque, desculpa, meu irmão evangélico, meu irmão protestante que você me ouve, mas Lutero não teve a sabedoria com a graça de Deus. Ele agiu por impulso. Revolucionou o mundo econômico-político de um planeta inteiro até hoje. Foi o berço do que nós vivemos no plano político-econômico. Porque a Idade Média foi o lado político-econômico das diretrizes da Igreja Católica Apostólica Romana, que não deu certo para muitas pessoas. As pessoas não aceitaram. Porque, na verdade, os filhos de Deus não viviam de fato a comunidade cristã de São Pedro e os apóstolos lá na época de Santo Estevão, entendeu? Porque seria tudo de bom. A gente estaria ainda plantando cevada, aveia e criando vaquinha, ovelhinha, e estamos de boas. Não temos que ficar pensando em lucro. Por que agora temos que ter lucro? Entendeu? Então, o berço do protestantismo foi na Alemanha, na Holanda. O que é a Holanda hoje, né, com a abertura da maconha lá? Um bando de alienado. Triste fim, né? Entendeu? Eu espero que tenha entendido.
Então, assim, gente, é muito triste ver esse tipo de briga acontecendo. Certo? Bispo se posicionando contra. Ai, gente. Aí do bispo eu nem ouvi as palavras. Eu sei que ele falou sim, tenho certeza. Eu conheço o bispo em questão, admiro muito o trabalho dele, mas não é muito saudável esse tipo de coisa. É necessário ter um posicionamento, mas com caridade. Aí cadê a correção fraterna? Não tem, né? Mas você vai ter que ver o cartaz da campanha da fraternidade. E não é chegar, não, tira o lado bom, vai estudar. Não, realmente tá difícil de aceitar, mas vamos tirar o lado bom da coisa. Vamos rezar pela conversão deles. Não quer contribuir lá na campanha da CNBB? Não contribua, então, dê para sua paróquia mesmo, entendeu? Deixe de doar naquele dia. Faz o que você achar melhor, mas não faça o que eu tô vendo nas redes sociais. Esse tipo de perseguição do tipo, vamos queimar as bruxas, cuidado, hein? Você não pega bem. Isso não converte ninguém, ao contrário, só reforça o lado negativo da Igreja Católica. E não é isso que Jesus quer. Ou você está querendo dar 3 lançadas na cara dele, no peito dele e nos pés dele, para abrir todas as chagas. Aliás, você quer tornar o Senhor Jesus todo chagado ainda. Faz isso que você está fazendo, né, perfis? Ai, gente, é triste de ver isso. Certo? Uma coisa é cobertar criminoso dentro da Igreja Católica. Outra coisa é você também passar pano na situação. E outra coisa é você criticar de forma dura. Então se informe primeiro, gente. Já falei, foi feito pela CONIC. Em parte, o CNBB está querendo tirar o corpo fora, mas isso significa assim. Poderia ter mandado um representante ou 2 para dizer, olha, acho que não é legal esse tipo de assunto, né? Mas também não podemos esquecer de um adendo que lembra a teoria da conspiração, que eu vou deixar bem claro. Estamos em fim dos tempos, tá, gente? O anticristo sempre quis destruir a igreja por dentro. De fora não consegue, então vai ser por dentro. Você faz cisão, um monte de pedofilia, um monte de assunto feio, e etc, 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 né? Então ele tenta, mas as bases são fundadas no sangue de Cristo. E no sangue dos mártires. Então não vai ser fácil. Então permaneça fiel à Igreja Católica. CNBB não é a Igreja Católica. É sim, é a Igreja Católica sim. Então para de fazer mimimi, para de fazer, sabe? Crítica. Reze por eles. Reze pela conversão deles. Porque a alma de muita gente tá caindo no inferno. Inclusive esses acusadores. Tá me irritando esse povo também. Eu vou falar, eu sou boca dura, mas tem coisa que eu prefiro nem falar mais. Porque eu não sou tão da concordata assim, né? Da concórdia. Eu não sou. Quem sou eu, né? Mas tá chato, gente. Eu posso até não... É que já falei, eu posso até não concordar com a campanha da fraternidade, mas isso não me dá o direito de simplesmente chegar como é que é? Com um fuzil .40 e dar na cara do povo. Vamos rezar. Fizeram o texto? É abortista? Vamos rezar. Pedir a conversão. Aí, mais um motivo para nossa... para 40 dias de penitência. Tá? É um bom motivo. Pedindo a conversão do povo da CONIC. Pronto. Maior caridade não há. Agora, eu jogar irmão contra irmão, você acha que é justo? Não, temos que alertar. Não, desculpa. Não temos que alertar desse tipo, não. Não mesmo. Não, não e não. Por que não mandam? Por que em vez de ficar fazendo esse tipo de incitação, faz uma carta aberta para a CNBB e fala, a próxima vez, manda os representantes da Igreja Católica, vamos estudar melhor, porque, pelo que entendi, o tema saiu em janeiro. Foi meio em cima da hora. Então, essas coisas não podem ser saídas em cima da hora. Tem que ser feito um escrutínio. Então, faltou, desculpa falar, um escrutínio da CNBB. Faltou sim, né? A próxima vez... Para não ter próxima vez, faz algo melhor, mais organizado. Não deixa assim na cabeça do povo. Porque o povo, quando é livre demais, faz bobeira. Normal. Dá liberdade demais, a pessoa acha que é liberdade mundana. Pronto, eu vou fazer acontecer no carnaval da CNBB. Pronto. É assim que acontece. Entendeu? Por isso que tem que ter um pai e uma mãe disciplinadora, né? Aí vira essa bagunça. Aí todo mundo quer tirar o corpo fora. Você já reparou? Custava a CNBB ter falado, olha, a gente até mandou um representante, mas passou reto. Deveríamos ter cuidado melhor sobre o assunto. Ter pensado melhor.
Ou de repente, não sei se até não faz uma conivência com a CNBB, mas faz uma correção fraterna, tipo, fiz a minha parte. A outra parte eu tenho que confiar em Deus. É sério, gente. Eu já não entro no Instagram tem um dia e meio. É muito feio ver o que eu tô vendo lá. É horrível. Nem vou citar os perfis pra você não ficar olhando. Porque aí a pessoa tá tão dura da cabeça que ela não aceita qualquer coisa. Sabe? Então eu prefiro nem mais falar nada. Deixa, a pessoa quer se queimar, se queime sozinho. Aí acha que é o profeta dos fins dos tempos, né? Só que o cara ganha curtida, compartilhamento, coraçãozinho, visibilidade e se alimenta disso. É isso que é perigoso. E eu não gosto quando acontece muitas visualizações no meu canal. Porque eu já tive canal secular no YouTube. É muito bacana você ter bastante seguidores e bastante curtidas e compartilhamentos, mas depois é um risco grande. Sabe? Aí por isso que tem gente que não entende, mas eu vou explicar pra você fechando o pitaco. Tem gente que sofre quando perde 10 mil seguidores, principalmente esses blogueiros, influenciadores, não sei das quantas, que pra mim não influencia porcaria nenhuma. Mas o cara sofre a ponto de se matar. Você já viu isso? Pois é, isso vicia. Porque a pessoa vê um crescente, só que não sabe que aquilo é um fermento de açúcar. Aquilo que não alimenta, não te fortifica, não te alimenta. Sabe como? Aí quando perde 10 mil, 50 mil pessoas, a pessoa surta. Porque ela depende daquilo, monetiza, agora não vai monetizar mais, entendeu? Então é muito perigoso você jogar todas as suas fichas, principalmente o emocional e psicológico, num perfil ou 2 perfis que tem 1 milhão de seguidores e você literalmente perdeu 500 mil de seguidores por uma bobeira dela mesma. Quer um exemplo claro? Teve um caso aí do Nego do Borel. Tava uma situação difícil com a namorada que vivia em concubinato lá, uma loirinha. E aí separaram. Aí foram alegados vários motivos por que separaram. A coisa entornou, apareceu uma amante do Nego do Borel. É lógico que o pessoal cancelou a amante, né? A moreninha perdeu não sei quantos mil seguidores. A menina, ai, volta, meus fãs clubes. Nem conhecia a guria. A guria é um nada aí na internet. Diz que perdeu até fã-clube. Fã-clube fechou, cancelou na cara dela. Por quê? Por um deslize dela mesma. E aí fica chorando, volta. Ah, como diz a Jojo Todinho, né? Assume tuas gracinhas, fia. Assume. Errou? Assume tuas gracinhas. Tá sofrendo? Né? Pode até sofrer, mas assume as tuas gracinhas. Que nem esses dias. Perdi a cabeça com uma pessoa que não é... O recado não era pra ela, era pra um parente dela. Perdi mesmo via internet, que eu já tava doidinha da Silva, com um monte de ligação de cobrança, porque a parente deixou meu número uns 5, 10 anos atrás na parte de cobrança. Ai, amiga, ninguém vai ligar pra você. 1 ano me ligando. Eu já tava surtando, né? Aí sortei os cachorros no parente me bloqueou, bem feito pra mim. Vou sofrer? Sofri. Mas aí eu tenho que assumir as minhas gracinhas. O que redundou? Pelo menos as ligações pararam. Significa que a pessoa pagou a dívida, né? A parente lá. Só que, como disse, perdi a amizade com a família inteira. Nem quero saber também da pessoa. Tão chateado que fiquei. Pode me chamar de vítima, mas ninguém pede desculpa pra mim, né? Eu que tenho que sempre pedir desculpa pro outro. Eu não vou. Cada um assuma as suas gracinhas. Eu também sou dura nessas coisas. Sou bem ruim também. Só que, gente, tem umas situações que não precisa. Vai fazer o outro perder o testemunho? Vai falar um monte de coisa da CNBB? E o quanto que a CNBB já não fez de bom nesses anos todos, desde Dom Helder Câmara, fundador da CNBB? Aí só falta dizer que Dom Helder Câmara era comunista. Pois é, tem uma foto do Dom Helder Câmara, um dos fundadores da CNBB, abraçando o São João Paulo II. E nele, se ele era comunista de esquerda, teologia da libertação, dane-se. Eu tinha um carinho enorme pelo Dom Helder. Pelo amor de Deus, gente. Pare um pouco. Então, antes de vir lançar, principalmente padres, não vai ter padre me ouvindo, mas padres, pelo amor de Deus, cuidado com o que vocês vão falar com a campanha da fraternidade desse ano. Você pode até falar, não concordo, mas eu vou colocar o panfletinho lá. Vamos estudar o texto base juntos aqui, via virtual. Então, para de ficar fazendo live, vai fazer lá na sua paróquia mesmo, faz um escrutínio, mas não faz a quebra de qualquer braço da Igreja Católica.
fazer com que o leigo fique contra algum braço da igreja católica, porque, gente, a gente não sabe o que pode reverberar. Quantos luteros que não vão sair? Você quer ser um lutero? O meu irmão da igreja católica apostólica romana? Você quer? Você quer ser? Cuidado, tem muita gente querendo ser. E sem saber, acho que é inconsciente, né? Você vai falar, né? Nossa, tem gente que tá precisando... Tem gente que tá precisando comprar aquele saco de areia de boxe e dar todo dia naquilo, sabe? Vou quebrar os punhos, é melhor. Não rezei para São José, vamos lá. Dei o meu recado, tá? Provavelmente amanhã de novo vou estar falando a respeito. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo de Maria Virgem, o meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura de hoje está em Gênesis 2, versículos de 4 a 9, de 15 a 17. No dia em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem existia homem para cultivar o solo. Mas uma fonte brotava da terra e lhe regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente, de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim de Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem, dizendo: Podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida, morrerás. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 103, com o refrão: Bendiz a minha alma ao Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revesti, e de luz vos envolveis como num manto. Bendiz a minha alma ao Senhor. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam, que a seu tempo vos lhes deis o alimento. Vós lhes dais o comer, e eles recolhem, vós abris a vossa mão, e eles se fartam. Bendiz a minha alma ao Senhor. Se tirais o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviai vosso espírito e renascem da terra toda a face e renovais. Bendiz a minha alma, ó Senhor. Evangelho de hoje, Marcos 7, versículos 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declara que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas saem, mas saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. E recordamos que o evangelho desse domingo, deixa eu só pegar aqui, meu irmão, minha irmã, quinto domingo do tempo comum, foi Marcos 1, versículos 29 a 39. Jesus não tem tempo, Jesus é sempre incomodado a curar, a interceder. Tem sempre quem intercede chamando o Senhor Jesus. E ele é disposto, porque essa é a missão dele. Ele sabe que não tem tempo para dormir, mas não há tempo a perder, certo?
E a primeira leitura foi em Jó, né? Jó está se lamentando, ele está enfermo. Então ali o foco é a enfermidade, é a doença, é a tristeza, é aquilo que derruba. Pode ser uma febre, pode ser uma tristeza, que é a sogra de Pedro, né? Também, certo? Então vamos nos recordar. E nada mais pertinente a leitura de hoje sobre essas pessoas. Não, eu também me coloco, gente. Só que eu tento não fazer isso nos meus canais públicos, no Instagram. Na forma privada é uma desgraça, né? Uma coisa sem fim de ruindade. Mas na parte pública eu evito porque eu já passei por isso. Já fui vítima desse tipo de bullying na internet. Não é legal, não faz bem. E eu, infelizmente, não tô cancelando efetivamente, mas eu não tô vendo mais esse tipo de assunto. Tem gente querendo procurar briga, seja canal católico, seja canal protestante, seja lá a mesma coisa relacionada à Fazenda 12, o Big Brother. Agora o negócio é o Big Brother, né? Virou a casa da maldade, né? É a casa dos doentes. Olha, gente, ter mente doentia é uma coisa, agora ter mente pervertida, doente, a ponto de derrubar pelo psicológico e emocional é outra. É o pior Big Brother que eu já tive notícia. E olha que eu nem tô assistindo, eu tô pegando pelas rebarbas, porque a coisa chegou num ponto tão grave que tem canal de fofoca usufruindo desse material para ganhar likes e compartilhamentos. Então, gente, tem coisa que eu não assisto mais. E o que chega eu tento absorver pouco. Então, o máximo que você vai ouvir do Big Brother é assim, que eu andei sabendo, uma guria aqui de Curitiba tá provocando a maldade. Muito triste. É uma infeliz, né? Essa guria é uma infeliz. Primeiro que não tem orgulho da raça dela. Ela tá denegrindo, inclusive, dizendo que tá sendo ativista. Mas quer dizer que agora ser negro é ser malvado? Desculpa aí, gente. Não é assim, não. Uma coisa é a raça, outra coisa é o caráter. Caráter não escolhe sexo, nem idade, muito menos cor de pele. Caráter é caráter. Entendeu? Então, é a maior queimação aqui para minha cidade, né? A cidadã lá, ela tá fazendo a cabeça, tá deixando todo mundo doente lá dentro. Então, é só isso que eu sei, que não tá legal. Aliás, nenhum personagem lá tá bom, né? Eu vou me despedindo por aqui. Para quem não concorda com a campanha da fraternidade, respira um pouco, engole um pouco e reza pela conversão de todo mundo, tá? Já passou, a campanha tá aí. E eu tenho uma confiança em Cristo no sentido do quê? O Senhor Jesus se utiliza das pessoas falhas e ímpias para fazer sua vontade, sem elas saberem, inclusive. Então eu acredito no poder de Jesus, sabe? Onde o homem falha, Jesus bota a mão, purifica e ainda tira algo de bom, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Então eu tenho essa confiança nesse período quaresmal. Eu tenho confiança em Jesus, na pedra fundamental, na pedra angular, né? Que foi rejeitada, mas que é a base, a nossa base é Cristo também, na sua morte na cruz, e é isso que me motiva. Com campanha na fraternidade, sem campanha na fraternidade, Deus vai fazer sua obra acontecer. Tínhamos que agradecer a Deus por ter tido essa oportunidade desse embate. Aconteceu uma falha? Deve ter acontecido. Que bom, mas vamos ponderar o que a gente pode melhorar e o que Jesus pode tirar de proveito, porque é a vontade de Deus que prevalece. Certo? Não vai ser por causa do estouro da não concordância de padres e bispos que a coisa não vai fluir. Vai fluir, gente. Quem somos nós para não deixar fluir? Então que a vontade de Deus flua. Agora, ficar brigando, batendo boca, dando soco na cara, fazendo bullying, fazendo um monte de coisa, usando o catecismo, jogando o catecismo grandão na cara dos outros, não vai resolver, gente. Aí é falta de confiança em Cristo. A pessoa está colocando todas as forças na força dos homens, como Lutero assim o fez. Desculpa falar, ali não foi movido pelo Espírito Santo, no primeiro momento. Depois o Espírito Santo tomou posse dos irmãos evangélicos, dos irmãos protestantes, né? Porque a Beata Helena Guerra tanto pediu, não, vamos rezar para que haja uma efusão do Espírito Santo. Onde é que o Espírito Santo foi cair? Cair não, né? Onde é que o Espírito Santo foi reavivar? Nos irmãos protestantes. Porque ele não estava vendo terreno dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso que eu estou falando. Deus conserta, Deus se utiliza daquilo que foi a cisão, foi uma chaga na pele de Cristo, a chaga no corpo de Cristo dentro da igreja.
Ele vai se utilizar e vai fazer o melhor que for possível. Porque a vontade de Deus é soberana. E o Espírito Santo sobra onde quer. Certo? Então não vamos deixar essa falta de confiança em Deus. Deus pode tudo. Então por que esse mimimi? Para que jogar irmão contra irmão? Não seria uma ótima oportunidade, então, de pedirmos a conversão de todos os membros da CONIC? Deixo registrado. Minha opinião não vale nada mesmo, né? Quem sou eu? Eu que nunca faço concórdia nem na minha casa, eu estou pedindo concórdia. Mas um pouquinho de paciência, né, meu Deus do céu? Oxi. Que triste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos proteja. Que a Sagrada Família interceda nessa situação, né, gente? Ai. Tem tanto assunto para falar, tanta coisa que se falam por aí. É o lobby da vacina, é o lobby da antivacina, é a teoria da conspiração, é um saco total. Desculpa falar os termos. E ainda vem o povo, lê o troço pelas metades. Desculpa. Um bando de ignorante dentro da Igreja Católica. Falta caridade, né? Aliás, zero paciência, zero caridade. É para discutir, vamos discutir como gente. Tem gente parecendo um pitbull. Então vamos rezar também por eles, né? Nem vou falar muito, porque depois eu que sou cancelada da história, né? Mas eu prefiro ser cancelada em Cristo do que ficar aí brigando por picuinha, gente que não sabe ler as coisas. Parece analfabeto funcional, gente. Ai, credo. Lê, não entende direito e já vai sortando os cachorros. Entenda o contexto. Era mais fácil ter que falado assim, ó, faltou uma comissão da CNBB para ter barrado isso, para ter sugerido outro assunto. Mas agora todos, então, têm que assumir suas gracinhas, né? Vamos assumir as gracinhas. Vamos assumir a falta de responsa. Que tal? Melhor, né? Do que tirar o corpo fora, né? CNBB. Isso seria justo. Não fala assim, foi feito pela CONIC. Não, senhor. A CONIC foi convidada alguns anos atrás a sempre fazer o tema. Então, por que agora a CNBB vai tirar o corpo? Então, significa que você não passou pelo escrutínio, né, da CNBB, né? Então, cada um assuma a sua responsabilidade. E não virar uma guerra entre religiões. Tá errado. Muito errado. Sagrada Família nos proteja, nos ilumine. E mesmo que tiver tudo errado, que Jesus interceda e faça a coisa certa. Porque é só Ele para consertar essas bobices que o ser humano faz. Tá? Então, tenha confiança em Jesus. Vai dar tudo certo. Um abraço, paz e bem.